Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Tivemos aula passada, a gente fez um apanhado geral de tudo que a gente vai estar vendo aí ao longo de algumas semanas, porque o estudo de escatologia, como nós falamos, é um estudo denso, é um conteúdo muito intenso. Então, a gente vai procurar, assim, diluir o máximo, né, como nós falamos. No último vídeo, nós falamos sobre algumas dúvidas, caso alguém tivesse, e estivesse colocando nos comentários. Como não teve nenhum comentário, então a gente vai ganhar um tempinho nesse vídeo para que seja mais dinâmico a nossa aula. De antemão, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas aqui nesse vídeo, pessoas que estão me ajudando com as suas ideias, sabe? Pessoas que se prontificaram a me ajudar e não estão participando aqui da edição desse vídeo, mas que se prontificaram a me ajudar. Que Papai do Céu possa te abençoar ricamente também. Vamos lá, vamos começar, e tem bastante coisa para a gente falar no dia de hoje. Não tenho a pretensão nenhuma de esgotar esse tema que já é estudado há séculos, há milênios esse tema já é estudado, mas se faz necessário a gente entender um pouco mais sobre a escatologia, e vamos fazer aqui só um retrospecto rápido do que a gente já viu na aula passada. E eu fiz aquele beijinho na flor, né? Aquele apanhado geral. Nós falamos nesse panorama aqui que foi projetado aí, ó, sobre os métodos de interpretação. Eu abordei rapidamente sobre dois métodos. Nós falamos sobre as escolas de pensamento. Nós falamos sobre as diferentes interpretações sobre o milênio e também fizemos um apanhado geral sobre as diferentes interpretações sobre o arrebatamento, sobre o arrebatamento. Então, muitas outras coisas envolvem a expressão escatológica da palavra de Deus, mas aqui é só um panorama geral para a gente ter ideia do que a gente vai estar abordando. Certamente, mais adiante, vamos estar falando sobre as duas testemunhas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, os 144 mil selados, os selos, os cálices, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas se antes nós não dermos esse pano de fundo, é difícil compreensão. Tá? Como eu falei no último vídeo, muitas pessoas aqui estão começando a estudar escatologia agora, então tem um nível básico de estudo. Algumas pessoas, de fato, já têm um nível intermediário, outras já estão bem mais adiante, mas a gente vai procurar ir bem devagar com cada um para que a gente possa aprender bem devagarinho. Então, passando aqui para o próximo slide, eu queria que você imaginasse o estudo do Apocalipse como uma viagem, tá? A gente vai estar viajando. E toda viagem que a gente faz, ela tem um ponto inicial, um ponto de partida, e tem um destino, né? Assim, toda viagem ela tem um ponto de partida. Eu estou aqui, Rio de Janeiro, Vila Isabel. Eu não sei aonde você está aí, de repente você está em outro estado, até eu não sei onde vai chegar esse vídeo, em outro país. Mas se você vier ao Brasil, você sai daí de onde você está e vem, chega até aqui, vai traçar uma rota, você vai conseguir chegar aonde eu estou. Eu queria que você entendesse o estudo do Apocalipse como uma viagem. O ponto de partida vai depender da escola que a gente vai adotar como um pensamento interpretativo. Vai depender do método que você também vai iniciar o seu estudo. Eu fiz até aqui uma comparação. Entenda método como um GPS. Normalmente, aqui no Rio de Janeiro, não sei na sua cidade, a gente usa o Waze, né, com mais facilidade, é um GPS que a gente usa mais, mas tem gente que prefere usar o Google Maps, né, para também se situar para onde está indo. As escolas de pensamento, bem como as diferentes visões sobre milênio e arrebatamento, eu queria que você entendesse esses esquemas como são as rotas que a gente vai utilizar. Então, tem o meu GPS, normalmente eu uso o Waze, que aqui a gente vai entender como método interpretativo ou textual, ou o Google Maps, que vai ser o método alegórico. E as rotas, que são as escolas de pensamento, a preterista, a futurista, a idealista, e assim você vai traçar uma rota. Normalmente o GPS ele te dá umas 3 rotas, que são as rotas mais fáceis para você chegar ao seu destino. Qual é o nosso destino final do estudo do Apocalipse? Juízo final e estado eterno. Esse é o nosso destino. Tá? Então, o ponto de partida vai depender da escola que você vai adotar. E o destino final? Juízo final
estado eterno. Essa vai ser a nossa viagem ao longo aí de muitas semanas, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai tentar fazer de forma que seja agradável para todo mundo, tá? Então, tenha em mente, então, essa questão do GPS e das rotas para que você possa se situar no nosso estudo. Então, no próximo slide, a gente viu 2 métodos de interpretação, eu abordei rapidamente no vídeo passado, e hoje eu quero me ater um pouquinho mais sobre eles, e eu vou falar um pouquinho sobre um método literal ou textual, e depois eu vou estar falando sobre o alegórico, também chamado método figurativo, né? No método literal ou textual, que é o nosso próximo slide, vamos lá. É um método que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal e cotidiano, seja de modo escrito, oral ou conceitual. Eu trouxe aqui 2 expoentes da teologia, que é Calvino e Lutero. Então, quando a gente está estudando sobre interpretação das escrituras, aí aqui eu quero dizer que, com relação aos métodos, não somente fazemos esse estudo com relação à escatologia. Quando estamos estudando método literal, textual, alegórico, isso engloba todo o estudo da escritura, né? É bom a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que a gente só vai aplicar esse método aqui no estudo escatológico. Não. A gente vai aplicar esses 2 métodos no estudo de toda a escritura. E eu trouxe aqui Calvino e Lutero, que são 2 expoentes aí da teologia, então vale a pena se debruçar sobre o que eles pensavam a respeito desses métodos. Lutero, ele dizia o seguinte: nós devemos nos ater ao sentido simples, puro e natural das palavras, como requerido pela gramática e pelo uso do idioma criado por Deus entre os homens. Então, você já vê aqui que Lutero ele é adepto do método literal textual para interpretar as escrituras. E quando ele fala o uso do idioma criado, ele está se referindo ao idioma original da palavra de Deus. Você sabe que Velho Testamento, hebraico, alguma coisa em aramaico, Novo Testamento, o estudo do grego, e algumas coisas também ali aparecem no hebraico, no aramaico, mas essencialmente no grego. Então, ele estudou no grego e algumas palavras você precisa analisar. Na realidade, a maioria das palavras, quando a gente vai estudar, a gente precisa analisá-las no idioma original. É isso que ele diz aqui. Já Calvino, ele fala o seguinte: o método de interpretação alegórico, segundo Calvino, é uma audácia próxima ao sacrilégio. Em alguns momentos, Calvino chega a dizer que o método alegórico ele é uma forma de interpretação satânica. O Calvino ele vai um pouco mais adiante, né? Mas o importante é a gente observar esses 2, que em contraponto ao próximo método aqui, que é o método alegórico ou figurativo, que tem como expoente um defensor, Santo Agostinho, né? Agostinho, que foi inspiração para esses 2 teólogos, Calvino e Lutero, e Agostinho, na realidade, já defendia um método alegórico, que é o nosso próximo slide. Já defendia um método alegórico ou figurativo das escrituras. Embora ele viu algumas diferenças, ele faz uma abordagem aqui um pouco diferente, ele defendia este método. E aqui eu quero destacar também 3 expoentes da teologia, que é Orígenes, Clemente e Agostinho, que é o mais conhecido, né, dentre esses 3, que também aqui eles defendiam de formas diversas, né? Orígenes defendia em 3 aspectos: literal a nível de corpo, moral ao nível da alma e o alegórico ao nível do espírito. Ele era tricotomista, então ele defendia nessas 3 etapas o método alegórico. Já Clemente defendia 5 pontos: o ponto histórico, doutrinário, profético, filosófico e o místico. Já Agostinho os transformou em 4, né, sendo o sentido literal, que o texto realmente quer dizer, o sentido moral, uma visão do texto que retratasse o ensinamento sobre a conduta. Ele faz uma abordagem sobre o sentido alegórico, como crer e em que crer e de que maneira. O sentido analógico também, ele faz essa abordagem, o que o texto promete ou representa para o futuro. E assim vemos o que Agostinho, ao ler um texto, ele tinha consciência do sentido literal
mas ele empregava outros mecanismos para que o texto dissesse, né, mais do que estava escrito ali. Quando a gente vai estudar a Escritura, a gente tem que ter em mente o seguinte: existem verdades que elas vão ser colocadas de forma alegórica, mas que têm uma verdade espiritual e literal por trás de toda aquela alegoria. Jesus era craque em fazer isso. Jesus, ele quando estava falando com os camponeses, ele usava uma linguagem do campo para trazer uma realidade literal. Jesus, ele quando estava com os pescadores, ele usava uma realidade do cotidiano do pescador, né? Contextualizava ali, ele falava do peixe, falava sobre lançar as redes, para trazer também uma realidade espiritual para aqueles pescadores, uma realidade que era literal. Jesus, ele era mestre em fazer isso. Então, nós vemos aqui esse contraponto, tanto do método literal como o método alegórico. Nós temos essas pessoas aqui que são importantes no estudo da teologia, de uma forma geral, não só escatológica, Orígenes, Clemente e Agostinho, que são defensores do método alegórico. Nós temos Calvino e Lutero, reformadores, que já defendem o método literal textual. E você, Anselmo, o que você defende? Eu acho que a Escritura, cada método ele é importante para o estudo da Escritura. Senão, não teriam os métodos para que nós pudéssemos estudar, né? Embora alguns métodos eles são mais usuais, né, no emprego aqui da interpretação das Escrituras, embora outros a gente olha num prisma mais espiritual da coisa, né? No próximo slide, eu quero analisar alguns textos com vocês, para que não fique só aqui na exposição do slide. Eu queria que vai ser projetado aqui o texto de João 6, 55 a 53. Eu quero ler esse texto com você. E o texto de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo... Vamos começar aqui com 51 e a gente vai até o 53. Vai ser projetado aqui, se você quiser ler também comigo aqui, você pode ler. Ou então você pausa o vídeo aí, abre a Bíblia, lê com calma, tá? Diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Ora, Anselmo, Jesus era adepto do canibalismo? Claro que não. Isso aqui é o que nós acabamos de falar anteriormente. Jesus ele está trazendo aqui aos discípulos, né, e para os judeus que estavam ali murmurando, ele está trazendo uma figura, uma alegoria, mas por trás dessa figura e dessa alegoria tem uma realidade que é literal, né? A gente não vai comer a carne de Cristo, a gente não vai beber o sangue de Cristo, mas certamente ele está falando sobre uma comunhão, sobre estarem juntos na mesma sintonia. Então, é preciso entender a Escritura, quando a gente vai interpretá-la, que a gente precisa olhar do prisma de quem está escrevendo. E eu, como intérprete da Escritura, eu preciso entender o que Jesus quis dizer aqui. É literal ou é alegórico? Ou ele se usou de uma alegoria, ele fez uso de uma alegoria para trazer uma realidade que é literal. Aqui é exatamente este o motivo. Ele se usou de uma alegoria para trazer uma realidade literal para aqueles discípulos e para os judeus que murmuravam. Vamos ver o próximo texto, João 15, um pouco mais adiante na Escritura. João 15, no verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mesmo conceito aqui a gente pode aplicar. Mesmo conceito. Jesus ele faz uma alegoria, ele faz uma ilustração aqui, ele é fera em fazer isso, para ilustrar uma realidade que a nossa autossuficiência, a gente não vai conseguir nada. Nós dependemos dele para todas as coisas. Nós precisamos dele para todas as coisas. Então, quando a gente vai interpretar as Escrituras de forma responsável, a gente precisa entender alguns conceitos. A gente precisa entender
o texto em si, a gente leu aqui João 6, e agora nós lemos João 15. E em teologia tem uma ciência chamada hermenêutica. E na hermenêutica, a gente estuda o texto, o antitexto e o pós-texto. O antitexto e o pós-texto a gente chama de contexto aproximado. E o contexto remoto? O contexto remoto é aquele que está mais distante. Então, para a gente entender tudo isso que Jesus está falando aqui, a gente tem que se utilizar do antitexto, do pós-texto e o contexto de todo o Evangelho de João para que a gente possa entender o que Jesus está passando aqui. E isso não se aplica somente aos evangelhos, isso se aplica a todo o estudo da Escritura, e em especial, nosso foco aqui, o estudo da escatologia. Mas vamos ver um último texto, no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. É uma passagem muito conhecida, é aquela passagem que Davi ele vai se encontrar com o gigante, vai lutar com o gigante, e no versículo 40, a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 17, verso 40. Como o vídeo é gravado, se tiver muito corrido, você pausa aí, você analisa os textos com calma, quer ler o antitexto, você lê, quer ler o pós-texto, você lê, é para você pensar bem em toda essa situação que Davi está vivendo, e nos demais textos você faça o mesmo. Então, pause para que o seu estudo seja mais assertivo. Então, 1 Samuel 17, verso 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, pôs-se chegando ao filisteu. Quero ler só esse versículo aqui, porque esse versículo aqui eu já ouvi várias pregações somente nesse versículo, e aqui mora um perigo tremendo de quando aquela pessoa que está levando a palavra, que vai pregar, seja um pregador, um diácono, um pastor, ou alguém que quer compartilhar uma porção da palavra de Deus, da gente alegorizar o texto. Davi levou 5 pedras, a primeira representa a unção, a primeira representa os 5 ministérios, né? Eu já ouvi o profeta, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, e aí a pessoa vai alegorizando aquilo e às vezes a gente acaba perdendo o que a palavra de Deus quer trazer para nós em essência. E o perigo de alegorizar, às vezes, é exatamente esse, a gente alegorizar toda a Escritura e perder a essência dela, e pior que isso, a gente pode incorrer até mesmo numa heresia, em deturpação da sã doutrina, o que é mais preocupante também. Heresia e deturpação da sã doutrina são a mesma coisa. E o problema de a gente alegorizar, de a gente colocar tudo como figura, é exatamente esse. E com o Apocalipse não é diferente. Vão existir momentos que existem palavras ali que a gente vai poder analisar de forma literal. E outras são símbolos trazendo para nós uma realidade que também é literal. A gente precisa ter isso em mente na nossa viagem aí nesse estudo do Apocalipse. Tá? Então, a gente analisamos aqui 3 textos, acho que não é necessário a gente analisar, a gente poderia analisar, por exemplo, aqui o texto sobre o milênio, que os amilenistas, eles têm o milênio como uma forma alegórica, não é uma forma literal de interpretação. Já uma outra visão, pré-milenista dispensacionalista, ele vai dizer que o milênio ele é essencialmente literal, ou seja, são 1000 anos, quando a Escritura quer dizer 1000, quer dizer exatamente 1000. Ou seja, cada um entende de uma forma, e é exatamente isso que a gente precisa se situar quando a gente estiver estudando aqui a Escritura, em especial o estudo da escatologia. Tá? Vamos adiante? A gente falou também no vídeo passado sobre as escolas de pensamento. Eu abordei 4, preterista, idealista, historicista e a futurista. Hoje nós vamos falar sobre 2 apenas. No próximo vídeo a gente vai mais adiante, senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. Vamos falar agora um pouquinho sobre a escola preterista. Como o próprio nome já diz, pretérito, né, vem do passado, e o preterismo ele se divide em 2. Né? O preterismo ele se divide no preterismo parcial e no preterismo total. As profecias bíblicas escatológicas se cumpriram até o ano 70, e isso, quem diz isso, Anselmo? São os preteristas
totais. Eles dizem que tudo se cumpriu até o ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade ali a cidade de Jerusalém, destrói toda a cidade, e tudo se cumpre até o ano 70. Tá? Então, se cumpre exatamente tudo. Tudo que a profecia escatológica diz, eles dizem, os preteristas totais, que tudo se cumpriu até o ano 70. Muitos preteristas realmente acreditam que estamos vivendo, de alguma forma, os novos céus e a nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21 e 22. Isso aqui são os preteristas totais também. E, como eu acabei de falar aqui, o preterismo ele pode ser dividido em dois, total e parcial. Preteristas completos, né, que são os totais, sustentam que todas as profecias se cumpriram no ano 70. Já uma segunda vinda futura, eles dizem a Bíblia não fala disso. E a Bíblia é farta em alguns textos sobre esse assunto. Já os preteristas completos também acreditam que não há ressurreição corporal futura, o que os coloca fora do domínio da ortodoxia cristã histórica, que diz que Jesus vai voltar, né? A segunda aparição dele, futura, vai ocorrer. Segundo os preteristas totais, isso não vai acontecer. No próximo slide, os preteristas também moderados, que são já aqui os parciais, né, os preteristas moderados, que são os parciais, acreditam que a maioria, mas não todas as profecias foram cumpridas na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Eles acreditam que algumas passagens ainda ensinam sobre uma segunda vinda futura. Dentre elas, Atos 1, de 9 a 11, não vou ler para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 15, de 51 a 53, e 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Esses são os preteristas parciais, moderados. Eles também veem um julgamento futuro e a ressurreição dos crentes no retorno corporal de Cristo. Então, a diferença é pequena, né? Eles acreditam nessa segunda vinda futura e também na ressurreição, né? No julgamento futuro e ressurreição dos crentes. É a única diferença, né? São essas duas diferenças entre os preteristas moderados, que são os parciais, e os totais. Um versículo-chave que sustenta a tese do preterista é a que está lá em Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Aí você vai ver também nos evangelhos sinóticos, em Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Então, o preterista ele tem uma visão muito do passado, né? E eles vão analisar a Escritura, e segundo a gente acabou de ler aqui, já estamos vivendo um novo céu, uma nova terra, o que as outras escolas de pensamento vão refutar de forma intensa sobre isso. Enfim, cada um, como falei, né, a gente precisa entender que existem rotas que cada GPS trata. O preterismo vai traçar esta rota. Então, Anselmo, eu não acho coerente com aquilo que eu penso do Evangelho. Tudo bem. Quando você começa a estudar a Escritura, você... normalmente é assim, você começa a estudar a escatologia, você tem uma visão. Você começa a se aprofundar no estudo da escatologia. Não sou mais preterista, agora eu me vejo um futurista. Aí você se aprofunda um pouquinho mais, eu acho que o futurismo... E você começa a divagar sobre as escolas de pensamento. Isso é natural quando você começa a se aprofundar no estudo da escatologia. O que é importante, Anselmo? É importante que você saiba se situar quando você estiver estudando. Eu peguei o Waze, o GPS Waze, um método literal, ou eu peguei aquele outro e eu estou estudando, traçou para mim uma rota e agora eu estou interpretando aqui de forma preterista e agora eu quero ver aqui, analisar de acordo com a forma futurista. O importante é você situar no estudo das Escrituras, seja ele escatológico ou seja ele de qualquer outra parte das Escrituras sagradas, né? O preterista pensa dessa forma. Vamos um pouquinho mais adiante, vamos ver o que pensa aqui a escola de pensamento idealista. A escola de pensamento idealista, ela tem uma abordagem bem simbólica, né? É uma escola de pensamento que não muitas pessoas são adeptas dela, mas sempre tem os defensores e sustenta que os eventos descritos não devem ser concebidos de forma alguma em uma sequência temporal. Eles se referem a verdades de natureza atemporal, não indicando ocorrências históricas particulares, ou seja, eles negam a história. Por exemplo, o futurismo aborda que a história vem se cumprindo e as profecias vão se cumprindo, é totalmente refutado pelo idealista.
né? É uma abordagem alegórica ou espiritual, onde as imagens são apenas símbolos, não literais. Então, a abordagem aqui é uma abordagem pelo método completamente alegórico, tá? E você já consegue entender que a escola idealista é uma escola que ela se debruça sobre o método alegórico, simbólico completamente. O defensor da escola idealista, ele não interage com as demais escolas, que atentam para os fatos históricos. Se você pegar o futurismo, se você pegar até mesmo o preterismo, você vai ver que eles estão se linkando em fatos históricos. Já o idealismo, não. O idealismo ele se desvincula completamente de qualquer fato histórico, colocando em xeque a história da palavra de Deus, a história da Bíblia, né? Isso é complicado demais. Isso é complicado demais. O idealista ele busca entender a ideia, a verdade espiritual ou o tema transmitido pela visão, né? Num próximo slide, ele diz o seguinte: essa abordagem, portanto, enxerga o Apocalipse como uma apresentação da luta contínua entre o bem e o mal. Ou seja, é uma figura. O livro do Apocalipse é uma representatividade da luta entre o bem e o mal, mostrando que a obra divina para o bem é a sua vitória sobre o mal. Ou seja, no final, o Papai do Céu vai ganhar, os eleitos vão ganhar. Isso tudo é um símbolo, é uma alegoria, é uma figura para a gente entender essa luta entre bem e mal, né? Essa é a abordagem da escola Pensamento Idealista. Por fazer essa abordagem atemporal do tempo, né? Atemporal do tempo, despreza os contadores de tempo do próprio livro do Apocalipse. Questões como está descrita lá em Apocalipse 1, versículo 1, coisas que devem acontecer em breve, ou porque o tempo está próximo, como diz lá em Apocalipse 1, versículo 3, e aí o que acontece? Acaba perdendo um pouquinho da realidade espiritual, de tudo aquilo que a palavra de Deus quer trazer para nós. Então, quando você estiver estudando, e aí eu me refiro a toda a Escritura tem em mente os momentos que você vai aplicar o método literal, e vão existir momentos que você vai aplicar o método alegórico. Vão existir momentos, aí agora já em escatologia, que você vai estar divagando para você entender. Você vai estar divagando sobre a questão do preterismo para conhecimento. Não vou falar das outras duas, no outro vídeo a gente fala, para não ficar um vídeo extenso, mas você precisa ter em mente o seguinte: eu preciso me situar no estudo da Escritura. Vai chegar um momento do estudo da Escritura que você vai dizer assim: Anselmo, eu me vejo mais como um preterista. Então, eu vou me aprofundar, vou me debruçar sobre essa escola de pensamento. Ok, você se debruça sobre essa escola de pensamento e você cai firme nela. Procura entender o que os pensadores, aqueles que defendem os pontos fracos e fortes dessa escola de pensamento. De repente, você vai chegar um momento que você fala: não me vejo mais como um preterista, eu acredito que o idealismo é uma forma mais correta de interpretar o estudo escatológico. Ok, você se debruça sobre o idealismo e você vai lá, estuda a fundo sobre isso, sobre os seus defensores, sobre os pontos fortes, os pontos fracos. O que você precisa ter em mente é que existem rotas para você estudar. E é o que a gente está tentando passar aqui. Então, apresentei duas rotas hoje: a rota idealista e a rota preterista. No próximo vídeo, nós vamos apresentar as outras duas rotas e vamos entrar um pouquinho sobre as questões envolvendo o milênio. E até onde der para ir, a gente vai. E aos pouquinhos a gente vai, diluindo todo esse conteúdo que é um pouquinho denso. Eu peço que, ao final, quando você acabar de assistir esse vídeo, você comente, você compartilhe. De repente passou alguma coisa aqui: Anselmo, e sobre isso você vai abordar? Coloque lá nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar gravado lá no meu canal. Não esqueça de comentar, porque o algoritmo do YouTube vai dar relevância a esse vídeo. Se você puder compartilhar, foi bênção na minha vida, Anselmo. Clareou alguma coisa aqui, e eu quero que os próximos vídeos também sejam elucidativos para que eu possa ter agora um norte de estudo. Eu vou continuar estudando e eu espero que você continue estudando extra, Anselmo. Tá? Se você já está estudando, glória a Deus, continue estudando. Se você começou agora, eu quero te dar esse norte para você começar a se debruçar sobre esse tema
e você vai estudando aos pouquinhos, você vai ver que muita coisa está além do que a gente está te passando aqui. Por quê? Eu abordei os principais métodos e vou abordar as principais escolas. Mas existem escolas emergentes com relação ao milênio, existem escolas de interpretação emergente com relação à tribulação, e eu quis trazer as principais, vou trazer as principais, não vou me ater às que são emergentes, às que estão surgindo agora, porque ainda existem muitas dúvidas. As que já são mais habituais, elas já têm material farto para a gente poder estudar, entendo? Então, eu quero aqui trazer um norte para você, ser bênção na sua vida. Então, se for bênção na sua vida, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, para que esse vídeo tenha relevância no YouTube. Alguma coisinha, se você puder, coloca lá no seu Instagram. Pô, vem assistir o vídeo do Anselmo lá no YouTube, e a gente vai estar aqui no passo a passo, né? Estudando, e aos pouquinhos vai ficar mais fácil de você entender, não somente o livro escatológico, né, do Apocalipse, mas também toda a Escritura, né? Porque quando você estuda os métodos de interpretação, estuda isso aqui, vai te facilitar estudar outras partes da Escritura. Espero que tenha sido bênção para você e que seja bênção para aqueles com que você compartilhar, tá? Beijo e até o próximo vídeo.